Glória a Deus, amém? Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Pastor de vez em quando me coloca em umas dessa aí. Só misericórdia de Deus. Ai, ai, Jesus. Eu viajei ontem, fui para o aniversário. E aí ele ficou, não, mas dá tempo, né? Dá tempo. E aí eu falei, acho que dá, pastor. Aí hoje ele falou assim, aí vai chegar que hora? Eu já tinha chegado já. Eu falei, misericórdia. Então, Deus confirma, que a gente não pode mentir. Amém? Então, boa noite a todos. O pastor já orou aqui. Glória a Deus. E quando ele me incumbiu de falar, né, passar a palavra, Deus tinha me falado muito em Lucas 12. E eu falei, meu Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale, né? Em Lucas 12. E eu creio que Ele falou no meu coração e, em nome de Jesus, eu creio que vai falar de vocês também. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está a Tua hora, meu Senhor. Fala a cada coração, meu Pai, assim como o Senhor tem falado com o meu, Senhor. Em nome de Jesus, opera, meu Pai, neste lugar, meu Pai, nesta casa, meu Pai, em cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E Lucas 12, ele é um versículo bastante comprido, assim, né? Grandezinho. E aí eu consegui dividir ele em 6 tópicos. Para quem não ia falar nada, né? 6 tópicos. E hoje eu só vou falar até o 4º tópico, né? Porque senão pode ficar muito extenso. Amém? Então eu queria que... Raquel, tem como você ler daí? Raquel vai ler o Lucas de 1 a 5, que eu chamei o primeiro tópico de fermento dos fariseus, a hipocrisia. Glória a Deus. Podem acompanhar aí, viu, gente? Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo do que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Não se vendam 5 pardais por 2... Só até o 5º, Kel. Pronto. Depois você continua, amém? Glória a Deus. Eu queria fazer um parêntese aqui para a palavra hipocrisia. Amém? Hipocrisia... ela é um ato ou efeito de fingir, de dissimular sua verdadeira personalidade, intenções ou sentimentos, em geral motivado pela busca de alcançar realizações, de vantagens pessoais ou pelo medo de assumir a sua real identidade, expressando seus mais autênticos sentimentos, dissimulação, falsidade, etc. Amém? Então, assim, aqui ele está falando assim da hipocrisia dos fariseus, amém? E é uma lição para a gente, porque muitas vezes nós aqui, o que eram fariseus na época, né? Eram estudiosos da palavra de Deus, né? Pessoas que conheciam a palavra de Deus. E muitas vezes a gente pode até se colocar nessa posição, né? De fariseus, né? Talvez, né? Doutores da lei, do conhecimento, mas a gente tem que ter cuidado para não agir com hipocrisia. Amém? E eu me lembrei muito de e aqui fala, né, também, só concluindo aqui o que Raquel falou, no 5º, no 4º, aliás, e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temerei. A quem? A Deus. Amém? Então, assim, mesmo que os homens digam assim, não, que não é nada não, todo mundo faz isso. Mas aquele que pode, né,
levar para o inferno, que é Deus, pelos nossos erros. Isso que a gente tem que temer. Não porque o A, B ou C faz coisas erradas, que a gente, não, mas é crente, não, o que que tem? Né? Aquele famoso pecadinho, né? Que todo mundo conhece. Eu vou contar um pequeno testemunho aqui de uma coisa que eu vivenciei, o pastor já até está sabendo, né? Da época que eu fui candidata a vereadora, em 2004, uma maluquice do meu marido ali. Vai, todo mundo tá chamando aí, tem um partido aí que está precisando de mulher para ser candidata, aí vai, não sei o quê. Ai, meu pai, misericórdia. Aí pronto, fui a menina tudo pequena, aí vai eu ser candidata. E na época eu não era famosa, nem era conhecida aqui, por ele que é o político, na verdade, né? Ele que gosta do negócio. E na época eu não era conhecida, né? E comecei a fazer meus panfletinhos, levava, nem pro santinho a gente tinha, porque era tudo, né, novato no partido e tal. E o cara ainda enrolou a gente, não deu santinho. E aí pronto, eu fui fazendo aquela coisa de formiguinha, operação formiguinha, né? Passando os votos e tal. E comecei a ficar, tipo assim, o pessoal, quem é essa menina? Quem é essa menina? E eu botei como... isso foi em 2004, né? Então era menina mesmo, ainda. Então eu botei um fundo musical que era um fundo evangélico. Fiz um plágio daquela música... Dá-me um coração igual ao teu. Aí eu botei assim: Nade Jazicari para a vereadora. Mas ficou bonitinho. Até o meu sobrinho cantava, o meu pequenininho cantava. E aí pronto, aí o pessoal começou a conhecer e tal, e botou um amigo dele para botar o carro de som. E aí eu sei que nessa brincadeira popularizou, né? Um pouquinho. E aí um deputado na época, não era Robson, Leão, acho que todo mundo conhece Leão, né? É o vice, né? Atual. E aí, não, agora? Não, já passou, né? Foi passado. E aí ele disse assim: quem é essa menina aí? Traga ela aqui que eu vou oferecer um negócio, uma situação a ela aí, né? Uma propina, né? Para ela desistir do cargo e apoiar meu candidato. Nunca vi pessoalmente Leão, aliás, vi em outra oportunidade. E aí ele falou assim, me ofereceu 3 coisas na época, em 2004. 20 mil, que não era dinheiro, um carro e um cargo político, se eu desistisse da candidatura. E aí meu esposo ficou para ele, Leão tá oferecendo, e aí tal, não sei o que, como é. Aí sabe que a gente é humano, né, gente? É humano. E aí realmente a gente pensa, né? Na época minha casa estava em construção, não estava pronta ainda. Até hoje está, mas está melhorzinho do que daquela época. Mas a gente estava assim, vivendo numa luta e tinha passado por muitas coisas, né? Que depois eu vou falar aqui algumas coisas aqui. Mas estava realmente precisando, né? E aí eu falei com ele, e aí, Robson? Ele falou, não, ele que falou, e aí? Eu falei assim, olha, mesmo eu estando precisando, mesmo a gente estando precisando, a gente não vai aceitar. A gente não vai aceitar. Diante de Deus aqui, eu sei que não é correto, porque Ele está me oferecendo uma coisa que, tipo assim, está mandando eu tirar a minha candidatura, mas Deus não mandou. Então, assim, não sei qual é o propósito de Deus nisso, né? E pronto, aí passou. Eu tive quantos votos? Nem me lembro. Quanto? 50? Nessa faixa aí, 50 votos. Então, ele ia me comprar, né? 50 votos. Na época, para mim, ia ser vantagem? Possivelmente, né? Falando em termos carnais e assim. Mas, enfim, passou um tempo, muito tempo, agora praticamente 1 ano atrás, 2 anos atrás, na época da política, a gente ficou sabendo que há um tempo atrás ele mandou alguém me procurar, dizendo assim, olha, aquela pessoa que a gente tentou aquela vez oferecer aquele cargo, convide ela para fazer parte do seu rol político, porque ela, na época, ela não se vendeu. Ou seja, é uma pessoa confiável. Então, assim, a gente não sabe os propósitos de Deus. Mas, na época, precisou acontecer tudo aquilo, mesmo que eu não ganhasse, que eu não ganhei. Mas foi um testemunho para ele próprio, dizer que eu não me vendi. Então, assim, às vezes a gente, por muito pouco, né? A gente pode perder a salvação até, né? E perder, assim, o brilho, né, da palavra de Deus, que é o mais importante. Amém?
Glória a Deus. Vou ver aqui, rever de novo aqui o trecho 2 e 3, mas antes, só falando assim, falando de um lado bom, mas também falando de hipocrisia, né? Outros amigos, né? Muitos amigos que se aproximam muitas vezes da gente, no sentido de dizer que são pessoas confiáveis, pessoas amigas, e muitas vezes se aproveitam de situações, né, de fragilidade do nosso momento para mostrar quem são. Então, muitas vezes é necessário a gente passar por algumas coisas, né, alguns problemas, alguns perrengues da vida, né, como aconteceu comigo também e meu esposo, algumas coisas, né, o pastor também está sabendo, de alguns amigos que a gente considerava bastante, que ia lá em casa, tomava café, chamou para ser pastor, casou, nossa filha e tal, e aí ele nos traiu, né? Então, assim, será que ele mudou? A pessoa mudou? Ou ele se vestia de uma capa de, né, falso amigo para querer, né, até nos envolver e achar que a gente estava realmente ali, podia confiar nele? Então, assim, existe coisas que a gente não sabe. Então, a gente está na vida para tudo, né? Tanto para ser provado, como também para pessoas que estão ao nosso redor também. A gente tem que ficar em alerta, porque muitas vezes elas podem usar realmente da nossa fragilidade ou do nosso momento para nos envolver, e na verdade aquela pessoa não é confiável, né? São pessoas hipócritas. É o verso 2 e 3. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado, né? É como eu aqui de Leão, né, que falou com a gente, só com a gente, depois todo mundo ficou sabendo, e desse amigo nosso também, que depois a gente, por conta de uma situação, a gente viu realmente que ele não era confiável. Amém? O tópico 2 é: assuma que você é filho ou filha de Deus. Aí eu queria que Raquel lesse Lucas 12, de 6 a 12. Por favor. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Amém. Vai até o 12? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, esse tópico é: assuma que você é filho ou filha de Deus. Amém? Muitas vezes nós ficamos com medo de assumir que somos crentes. A verdade é isso, não? E não expomos nossa identidade por vergonha ou até medo de alguém descobrir: aquela ali é crente ou aquele ali é crente. Para muitas vezes a gente não ser confrontado. E muitas vezes, por conta disso, a gente nega até a fé em Deus. Amém? Eu me lembro quando eu me converti logo, né? Estava na escola, né? Na época. E aí eu fui convidada por alguns, eu já até contei aqui, e alguns jovens ali da turma. E fiquei um tempo, né? Não me converti, mas fiquei um tempo sem dizer que eu era crente para os outros, né? Aquele grupinho sabia, mas na rua ninguém sabia, na minha sala ninguém sabia. E eu demorei um pouquinho para me batizar. E mesmo indo para a igreja, comecei a ir, me indicaram uma igreja. Na época a igreja era difícil, era uma igreja aqui, outra tinha que pegar um ônibus para ir. Não era agora como tem, né? Graças a Deus, muitas igrejas. Então, assim, era difícil, e eu procurei me poupar de dizer que eu era crente.
Aí vergonha, será que era? Não sei. Talvez timidez, talvez falta de coragem de realmente mostrar que eu era. E eu falei assim, não sou batizada, então, tipo, deixa eu falar que eu não vou dizer nada, então para todo efeito. Mas isso aí é um grande erro. Por quê? Porque você está propenso a pecar. No sentido de, tipo, ela não falou que é crente, então ela pode ir ali no carnaval. Qual o problema? Você não falou nada que é crente, então para você, teoricamente você está com a consciência tranquila, mas não está. Você sabe que você está pecando, mas para os outros é natural. Então, assim, é muito complicado isso. E eu achava que eu podia fazer isso porque eu estaria me esquivando de uma responsabilidade. Mas, assim, a partir do momento que a gente aceita Jesus, existe um compromisso, né? Existe um compromisso com a gente, principalmente com Deus, de estar ali. Não, eu sou aqui, eu sou crente, né? A partir de agora eu sou crente. Existem os crentes do serviço secreto, né? 007, aquele que faz de conta que é crente na igreja e tal, mas quando está na rua está disfarçado, né? Então, assim, a gente tem que realmente saber, né, que o nosso compromisso não é com o homem que está do lado, né, mas é com Deus. E para Deus não existe, não, eu não sou batizada ainda, né? Não que o batismo não seja imprescindível, né, para a salvação. Não que o batismo seja imprescindível, né, para a salvação. É importante. Mas se fosse imprescindível, o ladrão na cruz não teria sido salvo, né? Eu quero dizer o seguinte, que a gente tem que ter responsabilidade a partir do momento que a gente realmente assume, né, e aceita a Jesus, né? Os versos 8 e 9, ele fala isso, né? E digo-vos que a todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Amém? Então, uma forma da gente fazer de conta que não é crente, né? A gente também está negando o nome do Senhor, a partir do momento que, né, que a gente aceita. E muitas vezes a gente nega também a palavra de Deus com atitudes, né? Com atitudes que a gente faz de errado. Porque se você está negando a palavra de Deus num comportamento ou numa coisa que você faz, você está realmente negando a palavra dele. Nós somos levados diante de uma sinagoga, né, que fala aqui, né? Ou seja, somos confrontados muitas vezes na nossa fé a negar o que Deus nos ensinou na palavra, como mentir, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Vou contar um exemplo aqui de minha mãe. Ela estava querendo se aposentar, né? Quer dizer, meu pai é aposentado já, mas ela disse, minha filha, será que não existe uma possibilidade de eu me aposentar? Ela tem fez 78 anos, né? É muito ativa, graças a Deus, né? E queria ter o dinheirinho dela normal, né? Para ter as coisas dela, mesma idade, mas a minha mãe sai, passeia, vocês conhecem, né? Daí o pastor conhece. E então, ela queria muito, e aí ela viu que não tinha possibilidade, foi negada pelo INSS e foi mandaram ela ir na OAB, conversar com alguns advogados lá. E uma advogada sentou com ela e conversou, olha, tem um jeito sim, para a senhora se aposentar. A senhora, porque minha mãe mora de um lado e minha irmã colada com ela, né? Mora tipo assim, casa 1 e 2, moram bem próximas, né? Ela falou assim, a senhora vai dizer que é separada do seu marido e quando chegar, e não, disse que não mora junto, que é separada assim por de corpos, né? Não é separada no papel, mas não, que você mora na casa de sua filha e seu marido mora lá. Ela assim, mas como assim? Eu vou ter que mentir? Ela vai ter que mentir. Ela, mas mentir, mas eu não sou separada do meu marido. Ela falou assim, não, mas você vai ter que dizer isso, porque todo mundo faz isso. E aí ela pensou, aí falou, chegou em casa, conversou com meu pai, aí falou assim, eu não vou fazer isso não. Ela já estava dizendo, né, no coração dela, eu vou esquecer isso, minha filha. E falei com o Marivaldo que não, deixa lá, o que Deus deu a gente até hoje, a gente vai continuar com esse. Se Deus não permitir que eu me aposente, porque eu não vou botar em risco o meu casamento, dizer que eu sou separada, é uma coisa que Deus uniu, fez agora 56 anos de casada, vai fazer agora. Então, assim, isso é laços que o diabo coloca para você cair. E por uma palavrinha, por uma negação, para ganhar o quê? R$1.000, talvez, R$1.500,
um salário mínimo, a pessoa perder, né, a fé e deixar de ser agradado de Deus, né? Abriu uma brecha até para uma possível, né, separação. Então, assim, tudo a gente tem que ter cuidado nas pequenas coisas, né? E como a advogada falou assim, não, é uma mentirinha, todo mundo faz isso, né? E quantas vezes somos levados ou tentados a fazer coisas de acordo com e que vão negar a palavra de Deus, amém? A troco de quê? De alguma vantagem? E será que vai valer a pena? É complicado, né, irmãos? Teve uma situação também recentemente que a gente tem vivido esse ano, né? Com relação a dinheiro, né? A Bíblia fala que dinheiro é a raiz de todos os males, amém? E existe um Deus chamado Mamon, que é uma entidade, né? Que é o amor ao dinheiro, amém? E a gente foi confrontado essa semana semana não, tem uns 15 dias mais ou menos, a gente até contou aqui na igreja, de uma situação que a gente está vivendo, né? Com relação à marcha, que as pessoas não aceitam que a gente não receba alguma coisa em troca desse projeto. E essa pessoa a gente encontrou, foi comer uma acarajé, encontrou esse amigo de Hobbes, que é da Assembleia de Deus, né? E infelizmente, né, é um irmão em Cristo, mas que tem essa forma de pensar e que muitos têm também. E ele fala assim, mas vocês têm que ter alguma recompensa para fazer o projeto. Eu falei assim, mas a gente nunca teve essa recompensa, porque a recompensa financeira a gente não tem, mas a gente tem a recompensa de Deus, porque é um projeto que Deus colocou no nosso coração e que a gente faz com amor, e que a nossa recompensa é ver almas sendo salvas, é ver jovens sendo libertos, estando na rua ali clamando e engrandecendo o nome do Senhor, e essa é a nossa recompensa. Não, mas você tem, pô, diga ao produtor que pelo menos 20 mil, pô, você tem que ter. Aí a gente olhou um para a cara do outro assim. Eu falei assim, 20 mil não vai deixar a gente mais rico ou mais pobre não, meu irmão? Não, mas Aí olhou para minha filha ali, estava comendo a cara. Não, pô, vou comprar um tênis novo para sua filha. Aí eu falei... Aí ele olhou pra gente, aí a mulher falou assim, não, mas todo mundo faz isso, todo mundo faz isso. Todo mundo quem? Os crentes que ele conhece, né? Porque todo mundo ele colocou no sentido de... E aí ele falou assim, até R$1.000 que ele der para botar uma rena na sua sobrancelha. Aí eu falei, misericórdia, foi diminuindo até isso. Quer dizer, por conta de uma rena em uma sobrancelha, você vai dizer que não, eu quero essa recompensa. Era o... Sim, o carro. Ah, sim, foi. O pastor está sabendo da situação. Ele falou assim, ai, mas seu carro aí, ó, um carro feio. Falou a palavra pejorativa mesmo, do pior escalão mesmo. Vocês estão andando nesse carro aí, e aí, um carro novo, minha irmã, um pneu pro carro, e foi diminuindo até chegar na rena de sobrancelha. Então, é triste isso, né? E a gente vê... E não só ele, né? Como pessoas assim, falam assim, poxa, tu não entende. E a gente também nem a gente entende, mas a gente sabe que a gente está fazendo o correto diante de Deus. Entendeu? Porque a gente não quer ser igual. Porque se a gente for igual, a gente não... Já era, gente. Então, assim, às vezes a gente fica achando que todo mundo faz isso, porque eu não vou fazer também, vou ser a abestalhada, né? Do pedaço. Mas não, a gente tem um Deus diante da gente aqui que está vendo tudo. Ele está vendo tudo, né? Então, assim, é complicado, mas existem coisas que acontecem, né? E a gente tem que vigiar. Amém? O terceiro tópico, né, que eu separei aqui de Lucas, foi o Lucas de 12, né, de 13 a 21, é que não ajuntei tesouro na terra, mas ajuntei tesouro no céu. Amém? Queria que Raquel lesse aí. Glória a Deus. 13 a 21. Lucas 12, é sempre 12, 13 a 21, é porque é longo mesmo. Aquele da multidão lhe disse, mestre,
Dizem a meu irmão que divide a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então ele disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Na minha versão tem, no 20 tem: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse trecho é muito, né? É sério, é forte. E eu fiquei pensando esses dias, né? Por muitos motivos, né? Coisas que aconteceram, né? A gente perdeu um amigo, né? Conhecido, até famoso, né? E o que, na verdade, é famoso que eu falo porque é do meio político, ele o que Deus realmente quer da gente, né? Qual é o nosso verdadeiro posicionamento diante de Deus, de muitas coisas, né? O que verdadeiramente importa para a gente hoje, né? Esse louvor que o pastor cantou agora, né? Restitui, né? Muitas coisas que aconteceram na nossa vida também a gente perdeu, muitas coisas também, e a gente orava para Deus restituir. Mas uma coisa é você pedir para Deus restituir, para você cuidar, mas não para você desejar aquilo e colocar o coração naquilo. É diferente, né? E aqui ele fala que não ajuntei tesouros na terra, mas ajuntei tesouros no céu. Amém? E ele fala em termos de adquirir na terra o que verdadeiramente, né? Que não é o que Deus quer, mas quer que a gente ajunte tesouro no céu. Porque isso que importa para Deus. Amém? E esse amigo dele, Robson fazia muito documento para ele, que ele é despachante, né? Trabalhava assim, fazendo muitos documentos. E tinha imóveis nessa pessoa, né, que faleceu, que nem a família dele sabia. Você tem uma ideia de que ele vivia escondido. Não vou contar para minha esposa não, porque é coisa minha. E ele ficou doente, né, em 2020, e começou a piorar. E depois a gente descobriu que ele estava com problema de pulmão e que era irreversível o quadro dele. E só se transplantasse. E ele chegou a viajar e tudo, e não conseguiu, né, transplante a tempo. E antes dele falecer, Robson conversou com ele, né? E viu que ele estava realmente muito achegado a Deus. Deus permita que ele tenha aceitado Jesus antes de morrer, né? De partir. Mas, assim, ele começou a se achegar a Deus naquele momento. Mas a vida toda dele foi propriedade, foi comprar carro, foi viver a vida dele na política, né? E, infelizmente, ele faleceu e deixou muitos bens. E ele pôde levar os bens que ele tinha? Né? Não pôde levar os bens que ele tinha. E será que ele juntou o tesouro no céu? Porque daqui para depois partindo daqui, né? Só resta 2 caminhos, ou o céu ou o inferno, né? E onde é que a gente está juntando o nosso tesouro? Amém? E a gente ficou muito triste, fiquei muito triste, porque era uma pessoa muito boa, né? Tinha as coisas dele, mas era uma pessoa boa, né? Inclusive foi ele que conseguiu o terreno lá da gente na casa, na época a gente estava morando com minha mãe, né? Vou falar aqui mais para frente. E a gente vendeu nossa casa em Itapuã e estava procurando um lugar, terminou emprestando dinheiro, o dinheiro
diminuiu e não tinha dinheiro mais para comprar uma casa, teve que comprar um terreno. E foi ele que ajudou a gente, né? Lá conseguiu com o proprietário lá né? Que era um sítio antes, ele que ajudou a gente. Era muito assim, próximo de Robson também. Robson também ajudou ele também em algumas campanhas. Mas enfim, né? Infelizmente, ele morreu. E aí, da mesma forma, né? Você querer viver muito, ter vida longa, né? Ele morreu sem esperar, na verdade, né? Ele achava que ia ter vida para gozar das coisas que ele tinha, né? Da fazenda, tinha uma fazendinha que ele montou, levava os bichos para lá e tal. Tinha imóveis em algum lugar. E aí ele não teve tempo para viver. Ficou para quem? Para os outros brigarem aí pela herança e tudo mais, né? E da mesma forma, às vezes a gente quer viver muito, viver uma vida longa, né, para curtir bastante, para aproveitar, para ver os filhos crescerem, os netos, os bisnetos e até quem sabe tataranetos, né? Porque é do homem, né, não querer morrer, mesmo a gente crente sabendo que vai para o céu, viver com Jesus, mas muitos querem viver, né? Não querem partir agora. E a gente sabe que é bênção, né, viver. Mas qual é o legado que a gente vai deixar? O que a gente vai deixar de verdade? Será que é propriedades, bens? Qual o melhor legado para deixar, né? Eu vi outro dia uma pregadora dizendo que... Eu fiquei até triste, porque eu não esperava isso, né? Dela. Mas assim, na hora foi uma coisa aparentemente boa, mas depois eu fiquei refletindo. E ela disse que ela pegou um envelope assim, que ela tinha um irmão... E que esse irmão não viveu tudo que tinha que viver na vida dele, porque ele aceitou Jesus, mas não queria trabalhar na obra, enfim, se drogou e tudo mais. Mas ele deixou, ela dizendo assim, ele deixou só esse envelope aqui, que foi acho que é o documento de identidade, um relógio velho e outra coisa. Ela disse assim, o que ele fez da vida dele toda? Ele só deixou um relógio e tal. E ela disse que tinha muitas literaturas que ela deixou e tudo mais, e que cabia o legado dela em 232 metros quadrados ou 1000 metros quadrados, não me lembro muito bem não. Mas enfim, ela quis dizer que ela tinha um legado para deixar, das coisas que ela tinha e tudo mais. Mas eu penso assim, na verdade não é a matéria, entendeu? Porque a gente pode ter tudo, gente, mas assim, vai ficar para quem? Né? E eu me lembrei também de quando Moisés saiu do Egito com os povos, né? Os hebreus, né? Os judeus. O que foi que Deus disse? Deixe tudo para trás. Deixe tudo para trás. Vamos aqui em diante. Leva o que você tiver, né? O que puder levar de mãos, mas não deixe, não traga roupa, não traga nada. E a roupa deles durou. E Deus mandou o maná. E eles seguiram. E deixou tudo para trás, né? E muitas vezes a gente acha que o legado da gente é uma propriedade e tudo. Como discípulo de Jesus, Jesus falou, deixe tudo para trás, né? E venham me seguir, né? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo bem que a gente vive no mundo hoje, precisa das coisas, mas o verdadeiro legado não é o material, bem material. E eu tive no aniversário de minha avó ontem, né? Comemorou ontem, dia 24, ela fez 100 anos. E foi uma bênção, né? Ontem eu pude ver aquela senhorinha ali, contei até né? Tive a oportunidade de falar, né, sobre ela. E ela até, na época, até brinquei, né? Porque a gente subia, tinha muitas árvores no fundo do quintal, e a gente subia nos araçá, no pé de carambola e tal. Eu me lembro que eu subi um dia no pé de carambola e fiquei assim pensando, aí estava minha avó e minha tia embaixo, minha avó na época era bem mais novinha, e aí eu falei assim, pô, minha avó, não quero crescer não, tenho 14 anos já, não quero crescer não. Aí minha tia falou, por que você não quer crescer? Não, porque eu estou em 14, daqui a pouco eu faço 15, 16, 17, 18, eu viro adulto já. Aí ela, não, minha filha, mas tem que crescer, tem que ser adulto, não sei o quê. Eu falei assim, aí eu comigo assim, não, pelo menos uma coisa Deus ouviu, eu não cresci, né?
Tô aqui do mesmo tamanho. Mas assim, a vida passou e eu fui contar assim um pouco da infância que eu vivi assim, porque realmente foi uma infância maravilhosa, né? Hoje em dia a gente não tem oportunidade de viver, brincar na terra, pisar no chão, abraçar as árvores, né? Subir em árvore, descer. Então assim, eu falei, meu Deus, minha infância foi rica, né? Glória a Deus, pude aproveitar mesmo. E eu agradeço muito a ela, né? E aí falei isso na presença de todo mundo, né? Pelo prazer que a gente teve de estar ali participando como criança. Meu avô era chefe de trem, assim, de estação de trem. Na época trem era um veículo normal, tipo ônibus, e ele pegava os netos tudo assim final de semana e levava para passar as férias lá. Então assim, a gente já esperava já passar as férias com eles. Então assim, era uma bênção. E uma coisa que me marcou muito foi que minha avó, através de minha avó e minha tia, que eu conheci o Evangelho. E na época que a gente ia para lá, ela contava assim que a gente não devia orar para Maria, porque Maria era a mãe de Deus, mãe de Jesus, mas não era, ela não era intermediadora, né? Que só tinha Jesus. Aí começou a explicar aquilo, a oração do Pai Nosso e tal, e aquilo foi entrando na minha mente. E na minha casa, a gente era católica, né? Mas eu era católica mesmo. Minha mãe me ensinou a gente a ir para católica, eu ia para católica, para a igreja católica mesmo, todo domingo eu ia. Era aquela crente católica mesmo. E quando minha avó me mostrou o Jesus, né? Eu fiquei, poxa, como assim? Mas eu não tenho um Deus lá da igreja e tal. Mas aí eu conheci Jesus verdadeiramente, né? Através dela. Foi a semente lançada, a primeira semente ali. E depois, mais tarde, eu vim conhecer também, aceitar Jesus na escola técnica. Mas, enfim, o que eu quis dizer é o seguinte, que eu contei esse testemunho lá, que o maior legado que ela deixou para a família toda foi a palavra de Deus que ela lançou ali. E ela, através dela, eu me converti, minha família toda se converteu, né? Inclusive o filho dela, que é meu pai, e outras pessoas também da família também dela se converteram. Hoje em dia a maioria são cristãos, graças a Deus. E engraçado que na oração dela, o pastor também teve a oportunidade de pregar, o pastor dela lá, né? Falou que ela não ia muito para a igreja, né? Depois agora da idade, mas ela dava a contribuição dela mensal para a igreja, e foi através dela que a igreja foi implantada em Catu. Então assim, é uma história assim de Deus, de compromisso com Deus. E o pastor disse: Dona Marcolina, a senhora quer fazer alguma oração? Quero. E a oração dela foi que todos se convertessem a Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Então assim, é uma pessoa assim desprendida. E mesmo que você tenha vários anos para gozar no mundo, para ter satisfação, prazer, comer, beber e tal, vai ter um tempo que você não vai conseguir fazer isso tudo, como ela, né? Bem privada de muitas coisas. Mas só que ela deixou um legado, e deixa até hoje, né? Que é que todos se convertam. E a palavra de Deus não volta vazia, né? E a Bíblia fala o quê? Com se credes em mim, será salvo tu e tua casa. É promessa. Então, é promessa. Então, a gente tem que se apegar verdadeiramente nessa promessa. Meu esposo mesmo teve um amigo dele, né? Paulo Roberto, outro amigo dele, que ele tinha muitas propriedades também, muitas coisas, vivia com ele, se chamava ele de meu filho, menino, não sei o que e tal. Na época, Robson era despachante iniciante, e ele morreu, né? Fazendo uma hemodiálise. Com o mesmo problema de meu esposo. Meu esposo tem quantos anos? 18 anos que faz hemodiálise. E ele, quando foi diagnosticado para fazer hemodiálise, ele falou assim que preferia morrer do que fazer hemodiálise. E morreu com menos de 3 meses que descobriu que estava com problema no rim. Então, assim, às vezes a gente não sabe o dia às vezes não, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Meu esposo tem 18 anos fazendo hemodiálise, a família dele praticamente todo mundo morreu antes dele. Então, se a gente não pode diagnosticar, fulano está com problema, vai morrer ou vai viver, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Com o dia de amanhã, né? Com o dia de hoje, principalmente viver hoje como se a gente fosse para a glória, né? E para terminar, Lucas 12, Raquel, 22 a 34, que é: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Amém. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês,
Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chegará perto e nenhuma traça destrói. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, amém? E aí eu lhe pergunto, onde está o coração de vocês? Está no trabalho? Está no dinheiro, talvez, numa formatura, numa viagem, num concurso? Onde é que está? Amém? Eu contei esse testemunho outro dia aqui na igreja, né? Que o pastor estava pregando sobre temperamento e interessante, né? Bastante coisas. E eu falei que tem coisas que eu realmente era antes. E aí Deus trabalhou isso na minha vida. E quando a gente casou logo, né? A gente tinha, graças a Deus, o Robson trabalhava na Caixa. Era prestador de serviço na Caixa, mas ganhava direitinho. Eu trabalhava na Sharp também. Na época ganhava direitinho até, né? Para um recém-casado. A gente estava grávida de Gabi. E eu ajudava muito meus pais, né? A família de meus pais. Meu pai, na época, começou a ficar desempregado. Estava difícil, né? Com 5 filhos, eu tinha me casado. Minha irmã, a segunda, estava para se casar também. E eu falei assim, meu Deus, eu me sentia na responsabilidade de estar ajudando eles. Amém. E mesmo estando casada, né, a gente ajudava. E eu disse para Deus assim, meu Deus, que nunca me falte o meu trabalho, nem o dinheiro que eu tenho, para eu não deixar de ajudar que eu nunca deixei de ajudar meus pais. E meu cunhado também, que na época estava desempregado, estava assim uma luta mesmo, um deserto. E aí eu estava grávida de Gabi, me lembro como hoje, e estava numa roda de irmãs assim, orando numa igreja que a gente foi. E uma irmã levantou lá, Deus levantou uma irmãzinha e falou assim, eu sou o Deus que te dou e o Deus que tiro. Então, confie em Deus. Eu sou o Deus que dou, o Deus que tira. Ou seja, eu tinha que descansar, que não era eu que ia prover ninguém, que não era de mim que ia ter que sair. E depois daquilo ali, eu não sei o que foi acontecer, começou a desencadear várias coisas. Eu saí do trabalho, ele também saiu. E foi uma luta, porque a gente começou a falar, não estou entendendo nada. Aí os cartões começaram a dever. E a gente tinha um apartamento, na época em Cajazeira, a gente terminou trocando por uma casa pequenininha em Itapuã, e era uma luta. E aí a casa pequenininha com 3 cômodos, e Gabi nasceu nessa época aí. E aí pronto, foi aquela misericórdia. Aí, como é que faz? E a gente trabalhava, ganhava bem, e o que a gente vê ali? Robson viu no lugar assim, não, foi meu cunhado, né, que vendia tela. Nosso cunhado tá vendendo tela, seu cunhado tá vendendo tela, o que você acha de eu vender também? Bora, isso aí, bora lá. Aí ele vendia,
Quando ele chegava, ficava tomando conta de Gabi, eu ia vender também, nunca vendi nada, viu? Nem um picolé. E eu fui lá e falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu sei que a gente chegava lá com um cheque pré-datado, na época era pré-datado, né? Para cobrir o cara que veio, que a gente pegou a tela, e para comprar comida. E na época tinha um mercado, não me lembro qual era, Rosa, que vendia, era Jair Barbosa? Atacarejo, vendia com cheque pré-datado de terceiro também. Mas Deus é bom, né? Até nisso, né? E eu sei que a gente vendia, comia, comprava, botava a feira dentro de casa, o leite do menino e tudo. E Gabi tinha até uma piadinha que ela chegava pequenininha, 2 anos. Aí ela batia na porta e dizia Mo, me chamava de Mo, cheguei, vendi tela. A gente ia se acabar de dar risada, porque quando vendia tela, porque tinha dinheirinho. Oh, glória. Mas assim, eram coisas que Deus fazia, né? E depois a gente vendeu a casa e foi morar de favor na casa de manhã. E foi assim, coisas que a gente foi privado mesmo de falar assim, Deus moeu mesmo. Aí tome aí, ó, vaso, quebranta todo aí, porque sou eu que te dou, né? E ali eu aprendi, irmãos. Foi na provação mesmo que eu aprendi. E levantando ele chegava em casa triste, embora. E às vezes é o contrário, ele embora. E aí um orando, o outro orando. E glória a Deus. E eu creio que Deus usou aquela irmãzinha ali, foi para realmente me restaurar meu coração, né? Que Deus muda o temperamento, eu creio nisso, né? E nosso tesouro, ele tem que estar em Deus, amém? E nós temos que nos agradar das pequenas coisas que Ele faz, né? Nos ser grato das pequenas coisas, para que Ele possa vir dar outras coisas, não porque a gente mereça, mas porque Ele é misericordioso com a gente. O pastor está com os versos 31, vou repetir aqui, 31 e 34, que fala assim: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E no 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém? Eu pedi para o pastor colocar um louvor da nossa mocidade, do tempo da mocidade da gente. Que lá em 1986... Quer falar alguma coisa? Amém. Já entrega a idade. Olha o cabelo branco também. Queria que vocês meditassem nessa música também. Quem souber, canta. Deus.
Robson, quer falar alguma coisa? Não. O microfone tá aí, Kel. Aleluia. Pode falar? Alô? Som? Pode falar. Engraçado, né, Nádia? Que quando eu comecei a fazer hemodiálise, a que era pequenininha, eu estava trabalhando de despachante. E eu tinha acesso na prefeitura porque eu apoiava já alguém e eu fui convidado para ser fiscal. Só que eu disse a Maurício, não dá não, que eu vou começar a fazer hemodiálise. E eu comecei a fazer, e um dia eu estava na Câmara, a menina falou assim, ó, hoje é o último dia para fazer a inscrição do concurso. Você não quer fazer não? Eu falei, não, é o último dia. E hoje não está pagando no banco não, está pagando aqui também, pode pagar a inscrição aqui. Aí eu liguei para a Nádia, a Nádia vai, paga aí, faz. E eu fiz e consegui passar. Eu sou funcionário da Câmara há quase 18 anos. E para a glória de Deus, né? Eu pude prosperar ali na Câmara. E a Nádia passou no concurso da UFBA também. Assim que eu passei na Câmara, ela passou na UFBA. E Deus honrou a gente. Glória a Deus. Eu ia falar isso, né? Amém. Deus testificou. Amém. Pastor, pode vir aqui. Amém. Eu não sei se você percebeu o que Deus fez com você nessa noite. Eu não sei. O que tem tirado o teu sono, o meu sono? Eu gosto muito das mensagens de Nádia. Gosto. Porque deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu falei isso aqui domingo passado. Às vezes estamos utilizando de procedimentos, coisas desonrosas, para tornar o evangelho do Senhor atrativo. Mas se você for rebuscar um pouquinho, você vai observar que as pessoas que conquistaram algo em Deus são aquelas pessoas que basearam a sua vida na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não necessita que nós viemos colocar nada. E o exemplo, esse casal já viveu aí experiências maravilhosas diante de Deus. E eu gosto de ouvir essas coisas, sabe por quê? Porque assim eu aprendo, eu não preciso passar por o que eles passaram. E aqui estou diante de jovens, Douglas, Raquel, Jefinho, Raquel, Cleiton. Ouçam essas experiências para que vocês alcancem os lugares em que Deus reservou para a vida de vocês. Eu aqui, você, Ed, Jace, Dai, sabe? A minha sogra, que a gente possa ouvir também. E o texto diz: andeis ansiosos com o quê? Eu andei muito ansioso durante muito tempo, e hoje, graças a Deus, eu tenho diminuído a ansiedade. E eu percebo que quando você diminui a ansiedade e você confia no Senhor, as coisas acontecem. Daí ficou até achando interessante, porque, irmãos, diante de Deus foi algo muito ruim quando a gente saiu na porta ali que não encontrou aqueles veículos. E a gente, sabendo que não deve nos tempos de hoje deixar um veículo na porta, a gente sabe que está difícil. Mas eu estou com o carro quebrado na porta da loja, sabe? A moto fica dentro da loja, ela não anda solta, largada por aí. Mas eu tinha que ir para casa. E a gente deixa lá, eu consertei a ignição da moto. E daí não tem isso toda hora, ela tá olhando a moto. E quando a gente sai pela manhã, cadê as motos? Meu filho lutando para pagar aquela moto, e na última parcela, aí todo feliz, mandou para mim. Aí quando ele sai, é o inimigo querendo tirar a gente do foco. E eu tentando acalmar ele, falando: rapaz, a sua tem seguro, fique tranquilo. Aí até hora que começou a presepar lá, eu me retei logo com a cara dele.
Falei, rapaz, deixe de bobagem, porque se Deus quiser, esses homens saem com essa moto aí, cai de perna para cima, e não tem nada na moto, e a moto vai parar aqui. Deixe de bobagem, que Deus vai devolver sua moto. E outra, eu vou orar e Deus vai trazer a minha moto. Aí ele ficou todo quieto. E eu descansei mesmo, daí ficava se olhando para mim, eu descansei, e falei, sabe de uma coisa, eu vou cuidar da minha vida, eu não sou polícia, eu não vou sair atrás de nada, eu nem vi quem levou, eu precisava entregar os aparelhos, porque eu precisava pagar o aluguel daqui da igreja, e eu percebi que o inimigo queria tirar meu foco, porque se aquele aparelho não fosse consertado, eu não conseguiria pagar o aluguel da igreja. Eu sabe de uma coisa, eu vou focar aqui no meu trabalho. Aí eu tenho um amigo que tem assistência perto da minha, eu vou ali em Rosto buscar a placa. E aí quando a gente estava saindo, aí um cara ligou privado, aí eu atendi. Aí o cara, você é o que botou anúncio de uma moto vermelha assim? Aí Felipe, deixa eu falar, eu sei desse golpe. Eu falei, menino, pelo amor de Deus. Aí o cara desligou. E aí meu coração disse, não era golpe, alguém achou a moto. Eu já passei por isso, eu sei. Ele tava. E aí eu falei, sabe de uma coisa, Felipe, eu vou cuidar da minha vida. Aí eu tava saindo e alguém mandou uma mensagem para ele, Felipe, acharam a moto. Acharam tua moto. Porque ele colocou lá, roubaram minhas 2 motos. Então, laudo de feito é em peso, a moto é de Felipe. Um dia eu encontrei um cara, safado que é com a moto de Felipe. Eu falei, calma, ele me emprestou. E eu saí, e no meu coração disse assim, eu não quis falar para ele, porque ele estava muito triste, mas meu coração falou assim, a moto que encontrou foi a sua. Tu pensa que eu fui atrás? Disseram que estava aqui no ginásio. Eu falei, eu vou lá nada, eu vou cuidar. Eu mantive o foco, eu vou resolver o problema daqui. E fui para lá, para a oficina, peguei a peça. Quando eu volto, o que está na porta da minha loja? A moto. Os amigos dele encontraram lá, passaram a perna nessa moto. Parou na porta, eu olhei assim. Deus é Deus. E a moto dele está no seguro. Olha como Deus faz, irmãos. E aqui ele fala, pequeno rebanho, não temais, pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em vos dar o reino. Você quer o reino ou você quer essas coisas aqui da terra? Vende vossos bens, dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se gastem, tesouros nos céus que não se acabam, onde o ladrão não chega e nem a traça destrói, porque aonde tiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Aonde é que está o seu coração? Aonde está o seu tesouro? Se nós colocarmos a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa razão de viver nas coisas, iremos fracassar. Mas se nós colocarmos nosso coração nos céus, nos tesouros que o Senhor tem reservado para nós, somos peregrinos aqui nessa terra. Então que palavra maravilhosa. Essa palavra falou com os jovens, falou com os adultos, falou sobre relacionamento, falou sobre, casamento, falou sobre fidelidade com o Senhor, falou sobre mentiras, e nós cantamos aqui sobre restituição. Talvez Deus queira te colocar, está te colocando em um lugar para ver se você será fiel com Ele. Ele falou para ter cuidado também, porque Ele pode te colocar em um lugar, mas não fica com o teu coração achando como a irmã estava achando, que porque ela estava ganhando bem, ela ficou feliz, estava ajudando a família, mas dentro do coração dela, ela estava, até Salomão disse, irmão, que até ele buscar sabedoria era vaidade. E durante um tempo também, eu lembro que Deus falou comigo, filho, sempre fui eu, não foram as pessoas. Sempre foi Deus na sua vida, na minha vida, não foram as pessoas. As pessoas foram ferramentas que Deus usou.
sabe? Que Deus colocou na tua frente para te abençoar. Porque Deus faz as coisas de Deus e os homens fazem as coisas de homens. Deus não vai descer do céu e te dar dinheiro, mas Ele vai usar alguém, um homem, uma pessoa, para te abençoar com dinheiro. É assim que Deus faz. Tem um texto que fala assim, ó, quando você estiver aflito, ore ao Senhor, que Ele vai te mandar o Espírito Santo. Eu estava tão quebrado, eu estava tão atribulado, que eu questionei, eu falei: Deus, eu quero dinheiro, eu não estou querendo o Espírito Santo, Ed. Eu tenho essas coisas, eu questionei assim, para quê? Eu já li esse texto falando que Deus vai mandar o socorro, agora que Deus vai mandar o Espírito Santo. Eu fiquei encucado com aquilo. Peço ao Senhor que Ele vai mandar o Espírito Santo. Eu fiquei encucado. Aí depois eu entendi que quando Deus envia para nossas vidas o Espírito Santo, quando nós clamamos e pedimos socorro, sabe o que acontece? Você descansa, você entende, você espera o tempo. Aí sabe o que acontece? Você não coloca uma arma na cintura e vai roubar. Você não aceita suborno para sair da situação. Você não precisa mentir para que Deus te dê algo. Quem coloca isso é o Espírito Santo. Não se engane, somos maus, ruins. Não se engane, não somos bons. Fazemos bondade, mas bom é Deus. Então no momento difícil, olha, tem uma música que fala que na tortura toda a carne se trai. Na dificuldade é quem sabe quem serve e quem não serve. É por isso que Deus dá às nossas vidas o Espírito Santo dele. Assim como Ele disse para Pedro: eu vou rogar para que tua fé não desfaleça, porque Satanás vai moer você. Então nessa noite que saímos daqui com essa palavra, que venhamos descansar no Senhor, sabe? Você que veio também preparado para dizimar e ofertar, nosso gozo da vigilância é essa caixinha aqui, ó. Nádia disse que a caixinha é pequena, então vai cair, né? Coisa pouca, né? Mas até agora Deus aprove essa caixinha no improviso. Mas descansa. Vou colocar aqui o Pix também para ajudar essa obra. Mas eu esqueço até de tirar as ofertas. Que Deus tem sustentado isso aqui de uma forma, irmão, tremenda. Deus tem sustentado isso aqui de uma forma tremenda. Então fique à vontade, aqui terminar o culto, você oferta e dizima na casa do Senhor. Mas saia daqui hoje, e quando você sair por essa porta aqui, ó, e a gente vai orar antes de você sair. Peça que as palavras que foram ditas aqui através da palavra de Deus, através da sua serva que ministrou aqui, fique na nossa mente. Porque a gente sai da igreja, a gente tem um negócio que a gente sai, quando passou da porta a gente esquece. Nós nos esquecemos das promessas, porque os dias são maus. Tudo coopera para nós desistir, tudo coopera para não. Então se a gente estiver com a palavra de Deus no nosso coração, iremos vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Amém. Eu vou... Cadê o celular? Eu gostaria de... Eu vou orar e eu vou ungir algumas pessoas aqui. O Espírito Santo me direcionou, mas ungir para quê? Para que o espírito roubador de palavra não venha roubar as palavras que foram ditas aqui nessa noite para sua